Olá, mulheres graciosas! Boa noite! Boa noite para vocês que vão embarcar comigo hoje nessa jornada. Uma boa noite, uma noite maravilhosa na presença de Jesus, sempre. E contem comigo esta noite. Eu não sei vocês, mas eu estava super ansiosa para que chegasse hoje. Eu não vi a hora de chegar esse dia. E olha que eu não sou uma pessoa dada à ansiedade, não. Mas eu fiquei bem ansiosa para que nós pudéssemos chegar hoje e juntas podermos embarcar nesta jornada, na jornada rumo à liderança da sua própria vida. Vocês não imaginam o quanto é prazeroso para mim hoje estar cumprindo essa missão, porque para mim é uma missão, né? Vocês vão ver no decorrer, né, da nossa jornada que esse caminho que vocês vão percorrer juntamente comigo, eu já percorri. Então confiem. Eu peço que vocês confiem em mim e confiem em vocês. É um ano novo, 2023 começando. E aí eu tenho certeza que vocês já estabeleceram metas. Se não estabeleceram, vamos estabelecer juntas nessa jornada. Mas, para isso, vocês precisam embarcar comigo. Vamos lá? Sejam muito bem-vindas mesmo. Eu prometo... Claro que vocês vão ter que fazer a parte de vocês, mas eu prometo ajudar você a identificar o que tem impedido você de liderar a sua própria vida. Às vezes, no decorrer dessa nossa jornada, dessa nossa semana, uma semana de diagnóstico, você vai perceber que você mesma não tem liderado a sua vida e você não se deu conta disso. Mas não se preocupe, você não está sozinha nessa. Eu estou com você. Você vai sim, no decorrer de cada dia, aprender, ouvindo, refletindo. Vai ser um momento de muita reflexão. Vai ser um momento que você vai precisar sim tomar decisões. Mas eu estarei segurando nas suas mãos. Em momento nenhum vocês vão percorrer essa jornada sozinhas. Nesta semana, gente, vocês podem ter certeza que muitas coisas vão acontecer. Com certeza. Mas... tem coisas que vão tentar impedir vocês de estarem aqui e tem coisas que vão tentar fazer vocês desembarcarem dessa jornada. Mas o que eu quero que vocês façam é confiar, entendeu? Prepare-se mesmo, porque a jornada Lidere-se, ela vai mexer com você. Nessa jornada você vai embarcar juntamente comigo, rumo à liderança da sua própria vida, e eu preciso que você creia nisso, porque eu creio. Eu creio que você vai chegar na liderança da sua vida, porque eu cheguei. Se eu conseguir, você também consegue. Pode ter certeza disso. E eu quero que vocês compartilhem comigo essa noite, que vocês falem comigo, que vocês coloquem pra fora. É hora de falar. Se vocês creem nisso, coloca aí. Eu creio que eu vou liderar a minha própria vida. Eu creio que eu vou chegar no final dessa jornada. Coloquem aí, vamos, compartilhem. Se vocês lembrarem de alguém agora que precisa liderar a própria vida, faça isso. Comece transbordando. Manda aviãozinho, chama, convida essas pessoas, porque elas precisam, assim como você, saber que dentro de cada mulher graciosa existe uma líder graciosa. Eu também creio, Evânia, que nós vamos chegar nessa jornada juntas ao final dela e você vai liderar a sua própria vida. Mas para isso, gente, vocês precisam entender uma coisa. A gente vai ter que fazer algumas paradas, né? Algumas escalas. As grandes viagens sempre têm escalas. E essa semana é a nossa principal escala, que é a escala da semana diagnóstico. E todo diagnóstico, gente, a gente precisa responder perguntas, a gente precisa refletir, a gente precisa buscar lá no fundo aonde que tudo começou, mas nós vamos estar juntas nessa. O que eu quero é que vocês saibam que as minhas mãos vão estar aqui para pegar nas mãos de vocês. E eu tenho um recado importante antes da gente começar a nossa viagem. É proibido desistir. Uma mulher graciosa é uma mulher perseverante. É uma mulher que persevera. Ela tem vontade de parar, ela tem vontade de não prosseguir, ela tem vontade de não seguir em frente. Quantas vezes aconteceu isso comigo? Eu tenho certeza que acontece com vocês. Mas vocês, mulheres graciosas, mulheres cheias da graça de Deus, vocês vão seguir em frente. E nós vamos nessa. Agora, a gente vai começar. Tá? Apertem os cintos, porque a viagem vai começar. Mas tenha certeza que o piloto desse nosso avião é Jesus. Então você vai chegar no seu destino. Eu tenho certeza.
tá? Mas como toda viagem, nós teremos momentos de turbulência, nós teremos momentos de agitações, de alegria, de tristezas, descanso, embarque, novas saídas, novas decolagens, mas você não vai parar e você não vai desistir. Porque todas essas emoções, todas essas ações, todos esses desejos fazem parte de uma jornada. E eu posso garantir para você que eu passei por todos eles. E se hoje eu estou aqui, podendo olhar para você e dizer, você é capaz de liderar a sua própria vida, porque aconteceu comigo, você pode acreditar. Pode acreditar que no decorrer vocês vão entender o que eu estou falando. O nosso tema principal é o nosso tema que nós vamos trabalhar hoje, nosso diagnóstico, o assunto que você vai refletir hoje é autoimagem. Sabe que autoimagem, ela tá ligada muito à sua identidade. Quem é você, né? Como que você está nesse momento? E é a nossa autoimagem que vem, que nos conduz, que conduz a nossa vida. É a forma que nós nos vemos. A autoimagem é a maneira que você se vê, é a forma que você se enxerga. Né? Por isso tem a pergunta, como que você se vê? Hein, mulher graciosa? Todas vocês que estão aqui comigo, né? Eu sei que tem aqui outras pessoas me acompanhando, sejam todos bem-vindos. Mas respondam aí para vocês, como que você se enxerga? Eu vou te ajudar. Né? A gente precisa de ajuda, porque às vezes as perguntas nos surpreendem e a gente acaba não buscando o que a gente quer buscar dentro de nós. Eu tenho duas respostas, que você pode ser ou a 1 ou a 2 para você. A resposta 1. Você se vê linda, maravilhosa, capaz, alegre, dona de si, das suas vontades. Você gosta da imagem que você vê no espelho. A sua vida é esplêndida. Você é sucesso em tudo que você faz. Não tem tristezas, não tem incompreensões, não acostuma ouvir a palavra não. Sabe como agir em todas as situações. Planeja suas ações, é motivada, tudo acontece da forma que você gostaria que acontecesse. No seu casamento, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, tudo está maravilhosamente bem. Essa é a resposta 1. Já a resposta 2, para você refletir, é: você não gosta da imagem que você vê no espelho. Você não se sente capaz de fazer determinada coisa. Você não faz nada sem a opinião dos outros. Você age pela emoção, você não sabe resolver determinados conflitos que aparecem no seu dia a dia. Você não planeja as suas ações e por isso você sofre com as consequências. Você não tem motivação na maioria das coisas que você vai fazer. Você faz muita coisa por fazer, muita coisa, vai deixando as coisas acontecer. Você não se sente valorizada. Você espera ser valorizada pelas pessoas ou até por determinadas pessoas. Você queria que tal pessoa te valorizasse e você acha que você não é valorizada. Você não sabe perdoar, você não sabe pedir perdão, não se acha boa mãe, boa filha, boa amiga. Claro, eu estou dando diversos exemplos, não que todos, né, vão se encaixar em você, mas você não se sente boa para nada. Tem gente que não se sente capaz de fazer nada, que tudo que vai fazer acha que não é legal, tudo que vai fazer não tá bom, né? Você não consegue superar o seu passado, você tá presa lá no seu passado, lá na sua adolescência ou lá na sua infância. Você não consegue orar, você não tem intimidade com Deus, ou melhor, ou pior, né? Você não sabe nem o que é ter intimidade com Deus. Você não se sente abençoada em algumas situações, você confronta Deus. Você questiona Deus. Essa é a resposta número 2. Então, mulheres, se a sua resposta foi a 1, tudo bem, tudo maravilhoso, eu não tenho nem o que falar para você. O que eu posso dizer para você é, não desembarque, porque nós temos toda uma semana, nós temos amanhã para que você possa fazer um outro autoexame, um outro assunto, talvez em alguma área da sua vida você perceba que você não está liderando. Mas, ainda assim, parabéns, porque se você está nesse ponto, você merece os meus parabéns e com certeza tem muita alegria aí no seu caminho. Mas se você respondeu a resposta 2, mulheres, seja bem-vinda porque eu já estive neste lugar.
Eu sei exatamente onde você está. Confie, mas eu já fiz essa jornada também anteriormente e eu sei bem para onde que eu vou te levar. Eu sei bem para onde eu vou te levar, ou seja, para a liderança da sua própria vida. Afinal, uma mulher graciosa tem uma líder dentro de si. Não se esqueça disso. Você é uma líder, porque você é uma mulher graciosa. E eu vou comprovar isso. Eu vou comprovar isso para você. Basta que você não desista no meio do caminho. Vamos falar um pouquinho de autoimagem, né? A gente precisa buscar dentro de nós o que é que tem nos impedido de liderar a nossa própria vida. E a nossa autoimagem, gente, quando vocês estão aí na resposta 2, pode não ser todos esses itens que eu citei, mas se vários vocês se identificaram a algum deles, é porque a sua autoimagem está totalmente desfocada. E o que é uma autoimagem desfocada? É quando você não enxerga e não consegue ver quem realmente você é. Eu vivi isso. 40 anos da minha vida, me vendo segundo a lente do mundo, segundo os olhos dos outros. E eu posso garantir para você que o resultado foi catastrófico. E pode estar acontecendo isso com você. As consequências, as coisas que estão acontecendo na sua vida, que não tem deixado você feliz, que muitas vezes você diz que você não é abençoado, que você não é feliz, elas podem ser respostas, podem ser consequências da sua autoimagem desfocada. Sabe? E assim, sabe o que é uma autoimagem desfocada? Quando ela começa, antes da gente falar, até onde ela nos deixa ela faz a gente chegar, quais são esses resultados catastróficos? Vou falar um pouquinho para você quando que uma autoimagem começa a ser desfocada. A gente precisa remexer lá no fundo. A gente precisa remexer bem no fundo. Eu fazia terapia e tinha uma psicóloga que me falava sempre assim: Fabiana, você precisa deixar os nhoques boiarem para que a gente possa colher eles e tratar deles. Eu falava, gente, mas o que essa mulher tá falando de nhoque? Eu tô aqui para fazer terapia. E hoje eu consigo entender. Ela queria dizer que eu precisava mexer lá no fundo e deixar aquilo que tinha ocasionado, que tinha me levado a estar um ponto de estar de frente com ela, que eu precisava fazer isso boiar. E é isso que a gente precisa fazer. Por mais que doa, por mais que não seja fácil, por mais que não seja uma tarefa agradável, você vai precisar deixar os seus nhoques boiarem. Entende? Eu precisei fazer isso, mas eu posso dizer para você, vale a pena. Quando você chega na onde eu cheguei, quando você lidera a sua própria vida, você vai ver que vale a pena. Mas a autoimagem, gente, ela começa a desfocar quando a gente começa a crescer. Quando a gente nasce, a gente recebe um sopro de vida, a gente recebe o Espírito Santo e tudo é bom, tudo é maravilhoso. Somos crianças maravilhosas, mas a gente vai crescendo, E com o passar do tempo, a gente vai ganhando rótulos na nossa vida. A gente vai ganhando os rótulos. E os rótulos, eles são perigosos em algumas situações. Eles são perigosos. E esses rótulos, eles vêm de onde? Eles vêm dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos irmãos, primos, dos professores, dos colegas de classe, da adolescência, das amizades, no trabalho. E a gente todo dia, dependendo da situação, nós estamos levando rótulos. O que é perigoso é quando a gente toma posse desses rótulos. Quando a gente fala, daqui que é meu, e aí a gente integra dentro de nós. A gente coloca esse rótulo dentro de nós. E aí sim, aonde eles podem nos conduzir, é onde talvez você esteja hoje. E alguns desses rótulos, talvez você nem se lembre. Mas eles ficam guardados no seu subconsciente. Eles ficam lá guardados. Outros nem tiveram tanta importância, você nem guardou mesmo, né? Mas, gente, tem rótulos que determinam a nossa vida. Tem rótulos, mulheres, que estão determinando até hoje a sua vida. Você aí tem 40, 30, 50, 60 e tem rótulos que você recebeu lá na sua adolescência que estão determinando a sua vida até hoje. Eu posso garantir isso para você. Eu posso garantir isso. E são esses rótulos que tornaram você a pessoa que você é hoje. Entende? Não, Fabiana, eu não entendo.
Me dá alguns exemplos. Eu vou exemplificar para vocês. O que são esses rótulos? A gente recebeu a vida toda. Ah, você é gorda. Você é feia. Você é magra demais. Ô, Olivia Palito. Quantas vezes eu quis ser chamada de Olivia Palito, né? Mas para outras pessoas, com certeza, isso daí é um rótulo doloroso. Nariguda, textuda, fora do padrão, lerda, incapaz, burra. Esse é clássico. Burra. O peso que isso tem. Chorona, nervosa, brava. Brava do tipo, não leva desaforo para casa, né? Me ajuda aí, gente. Quais são os rótulos que vocês identificam que vocês já receberam até hoje? Ah, você não é legal. Ah, aquela menina não faz parte do nosso grupo. Ah, ela fala estranho. Ah, ela fala esquisito. Ah, ela gagueja. Ela é gaga. E aí você vai recebendo e vai crescendo recebendo. Muito desses rótulos a gente recebe dentro da família. E às vezes a família ela não tem consciência dessas coisas. Então já de antemão eu falo para vocês, cuidado com o que vocês falam para os seus filhos, seus sobrinhos, as crianças que estão crescendo, os adolescentes que estão crescendo junto com vocês. Cuidado, cuidado. Quais são os rótulos que vocês estão colocando neles? Sabe um rótulo que os pais costumam fazer muito? E não é maldade dos pais, mas eles falam, você não pode fazer assim, você tem que fazer igual ao seu irmão. Não faz assim, você tem que fazer igual ao seu irmão. E quando você fala, não tem que fazer igual ao seu irmão, é a mesma coisa de você estar falando pra ele. O que você tá fazendo tá errado, você não faz nada direito, quem faz certo é seu irmão. E às vezes o pai e a mãe, ele só quer dar um exemplo a ser seguido. Mas cada um tem a sua identidade. Cada um tem a sua personalidade. Então cuidado. Você que é professor, né? Vou contar uma história de professora. Você que é professor, cuidado com o que você fala pro seu aluno. Você é burra. Nossa, você não faz nada direito, só faz coisa errada. Cuidado, porque ele tá num momento de formação de personalidade. Ele abraça esses rótulos e esses rótulos vão conduzir a vida dele. E foi conduzindo a sua vida e conduziu a minha vida até os 40 anos. Entende? Então cuidado. Eles parecem inofensivos, gente, mas eles, com certeza, eles fazem um verdadeiro estrago quando eles são tomados posse desses rótulos e eles vão determinando a vida da gente. E eles determinaram a sua vida. Foi ele que te fez hoje achar que Deus não te ama. Achar. Isso causa realmente, Mércia, um impacto grande, até mesmo na saúde mental, sabe? A gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Com o que a gente fala. Um exemplo, você fala para uma pessoa, ela não é, né, da sua convivência, ela veio de outro lugar e ela recebe você começa a falar, as crianças, cuidado, os professores, trabalhar. Hoje tem o bullying, né? Trabalha-se muito o bullying, mas na minha época não tinha. Na minha época não tinha isso. Então você falava, você reclamava. Pior coisa é quando você reclama, porque é aí que eles caem em cima de você mesmo. Entende? E a escola tem situações que esse momento, ela chega a ser, não a escola, tá? O ambiente escolar, as crianças, por não terem noção do que estão fazendo, aquilo se torna cruel. E então aquilo passa a cuidado. Tome cuidado dos seus filhos aí, começar a dizer que não quer ir pra escola. Eu tive uma situação dessa, né? Eu não quero ir pra escola, eu não quero mais ir pra escola. E aí a gente começa a investigar. A gente começa a investigar e ver que é o que está recebendo na escola, é o que está ouvindo na escola. Não estou dizendo que é professor, tá, gente? É o aluno, ele não tem noção. Ele não tem, é um adolescente, né, no bom sentido da palavra, mas é inconsequente, ele não sabe o que está fazendo. E a nossa família, quando nos coloca rótulos, eles também não estão fazendo, não é por maldade, mas a gente é moldado. A gente é moldado por esses rótulos, sabe? E a gente, o que acontece, né? Eu costumo dizer o seguinte, né? Quando eu aprendi sobre isso, a gente costuma aprender que o nosso subconsciente, ele tem que nem como se fosse um salão, né? Um salão onde são expostos ali
tudo aquilo que a gente vai recebendo ao longo da vida, os nossos rótulos, né? A gente pega e coloca ali. Eu batizei de galeria de arte, porque é onde eu coloquei todas as esculturas da minha vida. Então eu recebi que eu era chorona, eu chorava mesmo, e abracei essa causa, e hoje mesmo quando eu não quero, as lágrimas escorrem. Minha personalidade foi formada assim, entende? E aí você vai pegando. Hoje eu pego, eu sou magra demais, transformo lá num quadro, penduro na minha galeria de arte. Foi assim que eu fui fazendo na minha vida. Você é fora do padrão. Pego, coloco lá, faço uma escultura. Isso tudo né, gente? É ilusório, mas coloco o subconsciente onde você guarda, é muito real. Tá lá guardado, penduradinho lá. Entendeu? Você vai enchendo a sua galeria de arte desses rótulos. Do que o papai falou, do que a minha mãe falou, do que a tia falou, do que a professora falou, do que a irmã falou, do que a prima falou, do que o colega de classe falou. E assim você vai... Que o chefe falou, porque isso não para, tá? Quando a gente aprende a brecar isso, quando a gente aprende a liderar a nossa própria vida, você não toma posse desses rótulos. Você consegue, sim, se afastar de ambientes que não tá legal, né? Mas se afastar de pessoas que têm sido, né, na verdade, muitas vezes poluindo aí, né, tentando poluir a sua galeria de arte. Então você consegue fazer isso. Mas quando você está num patamar, num ponto de ainda não liderar a sua própria vida, você vai pegando, entendeu? É isso mesmo, nós não nascemos para receber rótulos, mas a gente recebe e a gente precisa aprender hoje. Muitas vezes, que nem eu, com 40 anos, eu fui aprender a não tomar posse desses rótulos, mas a gente ainda lidar com as consequências que eles trouxeram para nossa vida. Entende? E aí na nossa galeria de arte, gente, na minha galeria de arte, por exemplo, eu fui colocando um rótulo aqui, outro rótulo ali, né? A gente vai colocando isso e vai transformando. Mas tem uma coisa, um rótulo, que ele é o central. Sabe quando você chega numa exposição de arte, ela tem um tema. Ela tem uma obra central, onde a maioria das obras à sua volta, elas são construídas em função dela. E para mim, né, o meu exemplo, eu tô falando, né, o meu exemplo aqui, muitas pessoas não conhecem, mas tem pessoas que conhecem. O meu exemplo, o meu maior rótulo, né, que eu recebi foi de ser gorda, foi o rótulo da obesidade. Então, o que é que eu peguei, o que eu fiz? Eu peguei esse rótulo para mim, coloquei no centro da minha galeria de arte. E aí, com certeza, no centro da sua galeria de arte, você não vai esquecer mais esse termo. No centro da sua galeria de arte tem um rótulo. E é ele que tem comandado todos os outros e todas as suas ações. E então, gente, eu posso dizer para você que sim, a obesidade liderou a minha vida por 40 anos. Ela liderou a minha vida. Eu coloquei ela, sim, no centro da minha galeria de arte. Com certeza, eu coloquei ela. E tudo que eu construí, tudo que eu vivi foi em função dela, mas tudo que eu deixei de viver e tudo que eu deixei de construir também foi em função dela, da obesidade, de ser gorda, desse rótulo que eu coloquei lá no centro da minha galeria de arte. Ele que me conduziu, que desfocou a minha autoimagem e todos os outros e me fez abraçar todos os outros rótulos que eu recebi. E aí eu pergunto para você, né, uma parada para que a gente possa refletir. Quais os rótulos que você recebeu até hoje? Quais os rótulos que mais te impactaram? Quais rótulos? Pode comentar, gente. Quais rótulos que você recebeu que agora você lembrou e que tem alguma coisa a ver com alguma atitude que você tem até hoje? Você era feia? Era alta demais? Era baixa demais? Não sabia conversar? Sabe que quando a gente escuta muito o rótulo de ela não sabe conversar. Olha o jeito que ela fala, que engraçado. Acontecia muito isso com pessoas que às vezes falam muito grosso, às vezes falam muito fino, às vezes vem de outro estado ou de outra região e aí começa, né, a receber esse rótulo. As pessoas riem do jeito que fala, das palavras que fala, das palavras que as pessoas usam. E sabe o que acontece? Essa pessoa se transforma numa pessoa tímida. Ela não fala mais. Ela começa a ter medo de falar em público.
As pessoas que têm medo de falar em público, você pode ter certeza que muitas vezes elas ouviram o rótulo de que ou elas falavam engraçado, ou elas não sabiam falar, ou elas gaguejavam, ou falava fino demais, ou grosso demais, ou seja o que for. Ou então ouviu muito, cala a boca, você fala demais. Quantas crianças conversam e falam, eu tenho isso na minha família, aí às vezes fala, pelo amor de Deus, para de falar um pouquinho. Mas isso, poda a criança. E chega num ponto que ela não fala mais. Ela não fala mais. Quando o subconsciente dela abraça esse rótulo, ela não fala mais. Que nós temos o nosso cérebro. E o que ele faz? É uma máquina inteligentíssima que não foi decifrada no seu 100% até hoje. Mas o que ele faz? Ele faz sempre a gente ter situações para voltar aquilo que está na nossa galeria de arte. Porque ele entende que aquilo ali é o que você é. É a sua zona de conforto. É onde está tudo legal. É onde está tudo certo. Lerda, quantas vezes a gente fala, você é lerda, e aí a pessoa, não é ela quer mudar aquilo, mas o que acontece? Ela começa a agir daquela forma porque o cérebro dela entende, olha na galeria de arte, tá pendurado lá o lerda, então é o que ela é, ele precisa trabalhar para que ela seja lerda, entende? É isso que acontece. Então meu cérebro entendia, ele tinha que trabalhar para que eu fosse o quê? Gorda. Tava lá, no centro. É o que eu entendi que eu era. Entende? E a gente faz isso inconscientemente. A gente não percebe isso. E aí, então, gente, quando a gente fala para uma pessoa, né? Você é burra. Olha o peso que tem. A pessoa fala, né? A pessoa começa, o cérebro dela começa a fazer de tudo para ela não entender mesmo as coisas. Entende? É como a Eliana tá falando, ó, segundo especialistas, quando você rotula uma criança, né, mesmo que em tom de elogio, é o caminho mais curto para ela poder podar todos os potenciais dela. Olha que maravilhoso. E quantas vezes, maravilhoso eu quero dizer, né, a colocação aqui, mas quantas vezes a gente faz isso? Quantas vezes a gente faz isso? Mentirosa, você é uma mentirosa. Você é mentirosa. Você mentiu. Mentirosa, né? Quantas vezes a gente escuta isso? E isso, o que faz? Nosso cérebro toma posse disso. Nosso subconsciente pendura lá na nossa galeria de arte. E foi o que eu fiz. Não foi diferente disso, gente. E aí, com você, pode não ter sido gordo, mas eu tenho certeza que foram outros rótulos. E aí, gente, não é só isso. Esses rótulos, eles abrem várias feridas na gente. Eles abrem várias feridas. Feridas que com certeza, mulheres, estão abertas até hoje. Entendeu? Estão abertas até hoje estas feridas. Entendeu? E você não sabe na origem delas, aonde elas começaram. É por isso que a gente precisa remexer, fazer os nhoques boiarem. Né? Então o que tem impedido você de liderar a sua vida? É a sua autoimagem que é desfocada? Sabe? E eu consegui, assim como você, seguir a vida, mas com esses rótulos, com o peso desses rótulos na nossa vida. Mas uma coisa eu vou falar para vocês, juntas nós vamos tratar essas feridas que ainda sangram. Juntas nós vamos tratar. Sabe por quê, mulheres? Porque eu consegui. E se eu conseguir, você também consegue. Nós somos feitas da mesma matéria, filhas do mesmo pai. Se eu consigo, você consegue. Deus não fala para nós, você não pode fazer assim, você tem que fazer igual ao seu irmão. Nós temos exemplos. Jesus, nosso grande exemplo, nós temos que fazer como ele. Mas aí é um exemplo, né, que não é diferente, né? Então, gente, a gente precisa entender isso. A rejeição, ela vem daí. Todos os nossos males vêm dos rótulos que nós recebemos na vida. Mas eu estou aqui para falar para você. Conte comigo. Você vai sair desse lugar aí. Eu tenho certeza. Basta que você não desista. E o momento do diagnóstico, gente, que essa semana nós vamos passar diagnosticando, né, o que tem impedido você de liderar a sua própria vida, ele é, na maioria das vezes, doloroso. Quando você vai fazer um exame, é um exame, porque nós vamos chegar num diagnóstico, nós precisamos examinar. Hoje nós estamos examinando como está a sua autoimagem. E amanhã nós vamos examinar uma outra área.
Então você tem que estar todos os dias, porque todos os exames vão te levar a um diagnóstico. Para você, de diagnóstico nas mãos, você partir para o tratamento. A gente não pode tratar aquilo que a gente não sabe se a gente tem. A gente não pode tratar. Não tem como, você vai chegar no médico, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai te passar um monte de exames para chegar a um diagnóstico. E hoje nós estamos examinando a sua autoimagem. E quando eu falei para vocês de estragos que esses rótulos nos trazem, né? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Eu falo para vocês, não é fácil a gente falar dessas coisas. Mas quando você fala, quando você consegue chegar nesse lugar aqui, olhar para trás e falar, você quer falar. Você quer que outras mulheres não passem pelo que você passou ou que saiam logo desse lugar. E é por isso que eu falo para vocês e repito. Contem comigo. Vocês vão sair desse lugar. O diagnóstico é doloroso muitas vezes. O tratamento também não deixa de ser. Mas o resultado, a cura, não tem valor que pague. Não tem. Você pode ter certeza. E quando eu falo para vocês de estragos, eu gosto de dar exemplos para que vocês possam trazer mesmo agora à tona na mente de vocês tudo que vocês podem lembrar aí que resulta no que está acontecendo na sua vida hoje. E lembra só de uma coisa, gente. A culpa, a gente fala cuidado dos pais, cuidado do professor, a gente tio, tia, seja quem for cuidar, mas não é culpa de ninguém, entende? A gente não tá aqui para diagnosticar quem é culpado. A gente tá aqui para diagnosticar em que ponto você está, para que você possa ser tratada. Sim, é um tratamento, sim. A gente passa por um tratamento, sim. A gente precisa, né? E a gente, para ser tratado, eu preciso saber qual é o tamanho do estrago que foi feito. E quando eu falo de estragos, gente, eu me refiro aos sofrimentos que esses rótulos causaram, as feridas que esses rótulos abriram em vocês. Por exemplo, eu posso dizer para vocês que na minha adolescência, por causa desse rótulo, né, tão pesado da obesidade que eu recebi, eu posso dizer para vocês que foram vários, né? E assim, ó, por exemplo, a gente vai moldando a nossa forma de agir. Eu criei mecanismos de defesa. Então eu me afastava das pessoas e na escola eu criei um mecanismo de defesa assim. Ao invés, quem é que ia me chamar de gorda? Quem é que ia me ofender? Ai, não era lá a turma do fundão? Então eu já fazia amizade, era com aquela turma. Eu era da turma do fundão. Então aí, gente, também não é legal não, porque o que eu fazia? Eu ajudava eles a rotular outras pessoas, para que não rotulassem a mim. E sabe que a gente cria diversos mecanismos. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa, hoje ela está defendendo até tese de mestrado, mas ela é bem obesa e ela me disse assim, que ela criou o seguinte mecanismo. Ela já se rotula gordinha. Ela já fala, eu sou gorda, a cadeira não vai aguentar. Ela faz a piada para que o outro não precise fazer. Só que dói as palavras dessa pessoa. Entende? E eu não, eu já era da turma que fazia nos outros, porque se o pessoal ali do fundo, né, fazia o bullying lá, que não era bullying, na minha época não falava, né, a gente era dessa turma, então a gente fazia com as pessoas para que as pessoas não fizessem com a gente, mas era muito engraçado, quando às vezes escapava, que sempre tem umas briguinhas ali, e aí falava comigo, me paralisava. Né? Eu era a que falava, acontecia, mas se alguém falasse, me paralisava. Era uma ferida, né, que me conduziu pela vida toda. Me causou constrangimentos com professores, né? Quantas vezes eu tive constrangimentos com professores por causa disso, né? Professoras que... uma situação com o professor, eu tenho várias, mas uma situação é que a professora tinha 10 anos, gente, e eu recebi o rótulo de chorona. E aí eu era chorona mesmo, né? E era não, porque qualquer coisa eu ainda choro, mas hoje eu não... Por mais que eu não quero, igual eu falei pra vocês, as lágrimas escorrem. Mas eu recebi esse rótulo. E a professora, ela falava pra mim, vai pra lá, você chora por qualquer coisa. Gente, aí que eu chorava mesmo, né? Aí que eu chorava tanto. E aí, o que acontecia? A ponto da minha mãe ter que me buscar na escola. E teve que me mudar de escola. E isso foi um trauma muito grande pra mim. Isso foi um trauma tão grande, eu falo pra vocês, que eu vivi, eu tinha 10 anos. Então, até os meus 40 anos, 30 anos depois, minha cidade é pequena. Se eu passasse perto dessa professora, eu mudava de calçado.
eu mudava de calçada. Entende? Olha pra você ver. E eu revivia tudo novamente quando eu via essa professora. Teve uma época da minha vida, pra vocês terem uma ideia, eu era catequista nessa época. E aí eu fui 8 anos catequista. O dia que essa professora se tornou coordenadora das catequistas, eu deixei de ser catequista. Mas eu nunca falei com ela, nunca teve problema nenhum. Mas estava aqui dentro, entende? E muitas vezes na nossa vida a gente vive assim. E não é mágoa, não tinha mágoa. Era uma dor que eu não conseguia falar. E para uns pode parecer nada, mas para mim pesava. Pesava, né? E assim, eu tinha constrangimento, gente, para comprar roupas. Hoje, se você vai comprar uma calça, do 36 aos 50, até mais, tem a mesma calça. Não que vai ficar igual, mas é a mesma calça. Na minha época, não, gente. Na minha época, eu ia comprar roupa, não tinha. Não tinha roupa que servia em mim do jeito que eu queria, né? Então, era calça, jeans e camiseta. Era calça, jeans e camiseta. No meu guarda-roupa hoje tem uma camiseta que eu ganhei de uma amiga. E calça jeans, raramente quando as pessoas me veem de calça jeans, elas até falam. Você percebe como que as coisas vão conduzir na vida da gente? E aí, eu tô dando o meu exemplo, mas você vai pegar isso que eu tô falando e colocar aí no seu rótulo, naquilo que você recebeu. Entendeu? E assim, gente, a gente começa a ter revoltas. A gente começa a ter, a Mércia citou isso. Quantos suicídios, quantos pensamentos suicidas eu tive? Quantas vontades eu tive de morrer? Quantas vezes eu pedi pela morte? Quantas vezes? E quantos adolescentes estão se suicidando por bullying? Entende? Quantos? E não só adolescente, donas de casas que recebem aí rótulos de seus maridos, né? Moças aí que recebem dos seus namorados, no trabalho, altos índices de suicídio, a gente vê, está aumentando. E tudo isso por conta dos rótulos que as pessoas recebem. Ah, mas ela não. Ela tem problema com o pai dela. Gente, o problema com o pai, ele traz rótulos. Ah, meu pai bebia, acabava, me batia, violência. Rótulo, quantas palavras eles falavam pesadas. Ah, entende? E assim, e quando você chega nesse ponto, a sua autoimagem, ela desfoca, gente, você se torna vítima do mundo. E a culpa é de todo mundo. A culpa é de todo mundo. Para vocês terem uma ideia, gente, eu tinha esse problema com obesidade. A minha irmã era modelo. Imagina a minha situação. Eu ia comprar roupa, a minha irmã comprava 36, 38. Eu não tinha pra mim. Quantas vezes eu via a minha mãe e a minha irmã perguntando para as pessoas na loja, tem pra ela? Baixinho, porque elas já sabiam como eu era, né? Revoltada, já chorava, já gritava, fazia, não importa onde eu tava, gente. Né? Às vezes eu saía desvairada lá, minha irmã saía correndo atrás de mim e minha mãe em Ribeirão, porque eu já tinha descido as ruas lá, porque não achou roupa pra mim, entendeu? Não achou roupa pra mim. E assim, cuidado também, né? Esses dias atrás eu estava com uma amiga e a vendedora falou pra ela, não, pra você não tem dessa calça. Num tom, você entende? Então a gente precisa ter cuidado. Então não é só ser tia, tio. Cuidado com o que você fala pra uma pessoa que vai aí comprar uma coisa e você é vendedora. Cuidado. Olha, eu não tenho essa, mas eu tenho essa. Olha, tem essa outra aqui. Entende? Então assim, eu tinha trauma. Então os pensamentos suicidas eram muito grandes, né? Os pensamentos, a vontade de morrer, a vontade de não viver. Eu deixava de aproveitar as ocasiões da vida. Quantas vezes as minhas amigas vinham, tenho amigas aqui, né, que estão aqui presentes, vinha, me chamava para ir nos lugares, eu não ia, entende? Porque eu era fora dos padrões, né, deixei de viver muitas coisas na minha vida. E quando eu fiquei adulta, isso tudo que eu falei para vocês é adolescente, mas quando eu fiquei adulta, gente, eu já não se relacionava com as pessoas. As minhas amigas, todas, elas tinham namorado já. Eu não. Imagina, quem que ia me querer, gente? Eu tô falando na minha cabeça, tá? Quem ia me querer? Quem ia gostar de mim? Ninguém, gente, olhar pra mim. Eu não levantava na minha cabeça direito. Eu ria, eu brincava, eu era divertida, mas era uma capa. Era uma defesa. Até que não tocasse no ponto
obesidade, gordura. Acabou pra mim, entende? Quando falava isso. Então, veio a depressão, lógico. Lá na minha adolescência, eu ficava trancada no quarto. Enquanto a família estava toda lá reunida, eu estava trancada. E hoje, gente, tem uma situação que são as mídias, são as informações. Na minha época não tinha isso. Então a minha família não sabia o que era depressão. Então vinha mais rótulos, porque aí eu era revoltada, aí eu era, sabe, a chata, a difícil. Quantas vezes eu ouvi essa palavra? Nossa, mas ela é difícil. Entende? Nossa, mas ela é difícil de lidar. E aí eu me tornei difícil de lidar, porque o meu cérebro tinha olhado na minha galeria de arte e visto esse quadro pendurado lá. Difícil de lidar. Então eu era uma pessoa difícil de lidar. Nossa, ela não guarda desaforo pra casa. Então lá, meu cérebro fazia, não deixava eu fechar a minha boca, não me deixava em silêncio. Eu tinha que discutir, eu tinha que falar. Entende? E quantas vezes você tá nesse ponto aí agora? Você não consegue silenciar porque você não leva desaforo pra casa. Entende? Você ouviu isso a vida inteira. Ah, falei mesmo, eu sempre fui nervosa. O que eu tenho que falar, eu falo. Entende? Há diversas maneiras de falar a mesma coisa. Há diversas maneiras de falar a mesma coisa. E aí, gente, o que é interessante vocês saberem é que todas essas feridas abertas, né, elas doem. Mas vocês podem ter certeza. Quem sofre mais é quem tá passando. Isso eu posso falar pra você. Porque as outras pessoas não sabem. Você não consegue se colocar no lugar do outro. E colocar-se no lugar do outro é perigoso, tá? Você precisa ter compaixão do outro. Se colocar no lugar dele é perigoso, tá? Então, assim, as pessoas, por mais que elas veem o seu sofrimento, aquelas que se compadecem, elas também sofrem. Então a minha família sofria, com certeza a minha mãe sofria, que via uma filha daquele jeito, as pessoas, os meus amigos, a ausência sofria, entende? Pra vocês terem uma ideia, gente, eu me ausentei na minha adolescência de casamento dessas amigas, que eram minhas amigas, que hoje eu tenho uma delas aqui. Eu fui com ela entregar até o convite, mas no casamento eu não consegui ir. Você vê, a chegar ao ponto, eu não vivi isso, é uma das coisas que eu não vivi. Né? E é difícil a gente lembrar, mas faz parte. Eu falo que a gente supera, mas eu tenho certeza que nesse lugar você vai sair, porque eu saí. E se eu sair, você vai sair também, entende? Você vai sair também. Você que tem adolescente aí que tá trancado dentro de casa, começa a investigar o que é que ela tem ouvido na rua, o que ela tem ouvido das pessoas, sabe? As amarguras, as revoltas da vida, as grosserias, os afastamentos. Tem rótulos envolvidos nisso. Sempre terá rótulos envolvidos nisso. Eu já tive situações de ir lá ajudar a minha prima, juntamente com as outras, montou toda a festa de aniversário do filho dela, mas eu não fui. Eu fui embora, porque eu não conseguia estar nesses lugares. Eu não conseguia. E hoje, quando eu consigo estar aqui, quando eu consigo falar pra vocês, é um choro diferente. Como eu falei, eu choro, né, gente? É um choro diferente, é um choro de alegria, é um choro de gratidão de ter conseguido chegar na liderança da minha própria vida. E se eu conseguir, você com certeza consegue. E sabe que esses resultados, né, essas consequências, não são poucas. Eu acabei chegando num ponto, mulheres, não sou contra não, tá? Mas eu cheguei num ponto de fazer uma cirurgia bariátrica. Mas isso eu já tinha 28 anos da minha vida. Eu já tinha vivido 28 anos assim. E aí então, quando a gente não faz os nhoques boiarem, quando a gente não trata os nhoques como eles devem ser tratados, a gente começa a camuflar, a buscar saídas, a dar jeitinhos. É aquilo que eu falo, a gente tenta buscar ajudar Deus a solucionar o seu problema. E então, o que aconteceu, né? Eu fui fazer uma cirurgia bariátrica, né? E para quem quiser saber mais sobre isso, eu vou falar mais sobre essa cirurgia amanhã, né? Então eu conto com vocês amanhã. Mas eu cheguei até nessa cirurgia bariátrica achando que ela seria a solução dos meus problemas. E quantas vezes você, mulher, tomou atitudes na sua vida sem pensar, sem planejar, sem pensar nas consequências,
só conduzidas pela sua autoimagem desfocada. E aí você está até hoje você está sofrendo consequências de atitudes que você tomou. Quando a gente toma atitudes sem ser a líder da nossa vida, sem ter Deus conduzindo nossos caminhos, com certeza a gente não tá deixando os nhoques boiarem. E aí a gente tampa eles e começa a seguir em frente. Mas esse não é o caminho. Essa jornada não é para isso. Essa jornada é para você fazer os nhoques boiarem, sim. É para você fazer. Por isso que eu falei, aperte os cintos. Porque você vai sofrer turbulências, vai doer. Vai machucar. Ah, mas eu vou sangrar mais. Tem feridas que estavam lá quietinhas e agora eu vou mexer nelas? Sim, você vai mexer. Porque você vai ter a certeza, ouvir de alguém que mexeu, que deixou sangrar de novo, mas que curou cada uma delas e que tá todos os dias curando. Porque se você pensa, mulheres, que é uma jornada, que você vai chegar liderando a sua própria vida, pronto e acabou, não tenho mais nada para fazer, tô feliz? Não. É uma jornada que quando você chega à liderança da sua própria vida, você começa então a trabalhar como você mantém a liderança da sua própria vida. Como você mantém. Eu agradeço aí todos vocês. Né, as palavras de vocês aí são pessoas que eu tenho certeza que tem muito a superar. Mas vocês conseguem. Vocês conseguem. Eu consegui, gente. Eu não sou diferente de vocês. Aqui, ó, carne, osso, lágrimas. E lágrimas sempre tem. Tem gente que não chora, mas tem gente que chora. Tem gente que chora por dentro. Sabe? E uma coisa que eu quero alertar vocês, quando a gente se torna essa pessoa com a nossa autoimagem totalmente desfocada, a gente acha que as soluções, os jeitinhos vão resolver nosso problema. E eu achei, né? Eu falo que a cirurgia bariátrica, pra mim, naquele momento, tá? Eu não tenho nada contra a cirurgia bariátrica. Pra mim, ela era o jeito, ela era a solução do meu problema. Porque eu não deixei o nhoque boiar. Eu fui lá e fiz a cirurgia. Pra vocês terem uma ideia, gente, a gente tá tão com a autoimagem, fica tão desfocada, que eu não tinha dinheiro pra pagar, porque a minha cirurgia eu precisei pagar, porque eu não tinha peso suficiente pra ir pra um SUS pra fazer, e naquela época não era tão apesar que não é fácil, a fila tá enorme, eu sempre tô ligada nessas coisas aí, porque faz parte da minha vida. E nos próprios convênios você precisa passar por tanta, né, a burocracia e muitas vezes pessoas que têm todos os indícios e não conseguem. Você imagina eu, né, que não tinha naquela época assim. Então eu precisei pagar para fazer essa cirurgia e eu não tinha esse dinheiro, mas eu era vítima do mundo. Era aquela história, ó dia, ó céus, ó, sabe? Aquela tristeza e aquilo, e as pessoas à minha volta sofriam. E o médico, quando ele falou pra mim, esse médico, ele me tratou dos 12 anos. Foi quando a minha mãe começou a entender o que era o tamanho, o meu sofrimento, que era um sofrimento e não era só revolta, né? O médico viu uma imagem minha, uma foto minha, e minha mãe trabalhava pra ele falou pra minha mãe, nossa, Graça, traz a sua filha que eu quero conversar com ela. E ele começou a me tratar. Só que pra vocês terem uma ideia, a gente não aceita o que as pessoas falam. Então ele falava as coisas pra mim, eu debatia com ele. Porque né, não levava desaforo pra casa. Então eu falava, ele falava, eu discutia, ele falava, eu discutia. Aí eu parava de ir lá. Aí passava um ano e meio, eu voltava de novo. Porque a gente sempre, meu cérebro condicionado a ser gorda, era o que ele via na minha galeria de arte, então ele me trazia para isso. Então todas as dietas, gente, da lua, do sol, da estrela, da manhã, da tarde, da noite, sem comer nada, do comer tudo, todas essas conduziam ao mesmo resultado, voltar ou até dobrar o peso. Dobrar eu nunca dobrei, mas eu já passei de 50% do peso que eu tava quando eu comecei qualquer uma dessas dietas, não que não sejam legais, mas a gente precisa tratar o motivo. Eu não tratava o motivo que tinha me levado àquilo, eu não tratava. E o tratamento, gente, ele é contínuo, a gente trata todos os dias. Tem dias que você olha e fala, ih, Fabiana, acho que você comeu demais. Aí, mas você já sabe o que você tem que fazer, entende? Eu era conduzida por uma balança.
eu pesava. Época que eu não pesava, não passava nem perto de uma balança, porque eu não queria saber. Aí tinha época que eu pesava demais, porque eu queria saber se eu almocei, engordei, se eu abaixei, engordei. E isso, gente, o meu engorda. Tem gente que passa a ser anoréxico, né? Então isso depende de tudo, é como a Andréa tá falando, comia totalmente as emoções. Eu comia totalmente as minhas emoções. Se eu tava triste, eu comia, se eu tava alegre, eu comia. Se eu tava feliz, eu comia, porque eu tinha que comemorar, e se eu tava triste, eu tinha que comer, que era a minha válvula de escape. E pensa que isso não é assim até hoje? Mas aí hoje eu lidero a minha vida. Eu como isso. Aí eu sei que não faz bem, eu como. Mas o que eu vou compensar? O que eu vou fazer para eu poder reverter isso? Hoje eu tenho plena consciência. Isso é liderar a própria vida, entende? E aí, como a Eliana colocou aqui, a cirurgia bariátrica é uma automutilação. E aí eu parti para ela, né? E eu fiz a cirurgia bariátrica. Hoje, rapidamente, eu vou falar sobre isso, eu vou entrar mais nesse assunto amanhã. E eu tenho certeza que você vai estar comigo nessa jornada amanhã. Te convido a estar comigo amanhã. É um dia de cada vez na nossa vida. E hoje nós estamos vivendo a autoimagem, sabendo o que é que ela provocou na sua vida e tem provocado. Amanhã nós vamos viver um outro trecho da nossa jornada. Lembra que nós estamos embarcados aí, mas eu conto com a sua presença. E aí, então, depois eu volto à estaca zero, né? Voltou o vazio, a continuidade de buscar algo que eu nem sabia o que era. Era uma busca constante, sabe? Era uma busca constante. E aí a liderança da minha vida estava na mão dos outros, das circunstâncias e das coisas do mundo. Então presta atenção, mulheres. Aonde está a liderança da sua vida? Você se importa com a opinião dos outros? Você se incomoda com o que os outros dizem? Gente, eu era a total de realmente me incomodar com o que os outros diziam. A ponto de, como diz a Eliana, fazer tudo para caber no sistema. Para caber, né, naquela tribo. Na tribo chamada mundo, né? Eu não cabia. Então eu fazia de tudo. Eu fazia de tudo para poder caber naquele lugar. Entendeu? Até chegar numa cirurgia bariátrica. E, gente, tamanha raiva e tristeza foi o dia que a minha irmã falou pra mim assim, olha, se você tivesse doente, eu virava o mundo pra poder pagar essa cirurgia pra você. Mas por quê? Pra você, né, simplesmente não era nada, eu não vou fazer isso. Eu entendo. E entendo realmente, porque as pessoas não sabem o que as outras sentem. Não sabem que quando você fala, o seu cabelo não é legal, seu cabelo é feio, seu cabelo tá fora do padrão. Quantas vezes a gente tem ouvido isso hoje? Hoje, graças a Deus, tem uma luta constante para que as pessoas parem de determinar rótulos para as outras. E eu não tenho nada, mas eu achava que o mundo era culpado. E aí eu agradeço muitos nãos também que eu recebi. E nessa hora que eu recebi, né, não, eu falava assim, então eu quero ficar doente. Então a minha cabeça era, se eu ficasse doente, a minha irmã podia me ajudar. Então eu queria ficar doente. Então eu pedia pra Deus que eu queria ficar doente. Não queria morrer mais não, eu queria ficar doente. Olha que ponto que a gente chega. Queria que a obesidade me deixasse doente. Mas eu já estava doente. Eu estava doente, depressiva, mentalmente, fisicamente também, porque estava obesa, né? Não, quer dizer, porque eu já estava com gordura, né? No fígado, quando eu fui fazer cirurgia, eu vi, já estava bem assim. Mas eu queria ficar doente, gente. Entende? Eu queria. O cérebro começa a buscar aquilo que você quer. Então, cuidado, porque você deseja. Muitas vezes às vezes quando você tá doente, você é paparicada pelas pessoas. E muitas vezes você quer continuar doente para continuar sendo paparicada. Saia dessa. Não deixa a liderança da sua vida na mão das circunstâncias ou das pessoas. Toma posse daquilo que é seu. Toma posse daquilo que é seu. E foi assim, gente. E eu simplesmente fui para uma cirurgia. Mas assim, não é uma coisa que acontece só com a gente, não. Eu gosto sempre de trazer uma passagem bíblica para que a gente possa ver que isso não acontece agora.
E eu vou contar um pouquinho, né, rapidamente sobre Ana, mas eu até falo que vocês busquem sobre a história de Ana, a mãe do profeta Samuel na Bíblia, né? Ana, ela era muito temente a Deus. Ela era a mãe do profeta Samuel, mas antes disso ela era a esposa de Eucana, né? Só que o Eucana ele não era casado só com a Ana. Ele era casado também com a Penina. E a Penina, ela tinha filhos. Ana não conseguia ter. Não conseguia dar filhos para o Eucana. Só que o Eucana amava mais a Ana do que a Penina. Então isso despertava o quê? Raiva na Penina. O que ela fazia? Descontava na Ana, no ponto dela, no calcanhar de Aquiles, aonde doía. Ela falava. Ela rotulava a Ana como estéril, como incapaz de dar um filho. Fora as outras pessoas que devia fazer o mesmo em volta de Ana. E Ana, mesmo naquele momento, né? Ela balançou. Ela deixou, mesmo que momentaneamente, a sua autoimagem desfocar. E aí ela ficou triste. Ela ficou, Deus, por que eu não? Ela ficou infeliz. Ela trouxe infelicidade para as pessoas que estavam à sua volta por causa da conduta dela. Ela trouxe infelicidade para o casamento dela. E as pessoas não entendem. O Eucana, que era o marido dela, ele falava para ela, Ana, mas eu te amo. Eu amo, gosto mais de você. Não tá bom você ter o meu amor e ter a mim? Você ainda quer um filho. E quantas vezes deve ter sido isso e a gente escuta isso. Mas você tem um emprego bom. Você tem um marido bom. Você tem um namorado bom, você tem um trabalho bom, você tem uma vida boa. Por que você tá assim? Por que você tá triste? Eu não entendo, gente. Você ganha muito. Olha, se eu ganhasse o que você ganha. Olha, se eu trabalhasse onde você trabalha. Foi o que o Eucana fez com a Ana. Não tá bom pra você? Você ainda quer um filho, você tá triste por causa disso. Mas era esse o rótulo dela, ela era estéril, eu via que ela era estéril, que ela não podia, e ela deixou a autoimagem dela desfocar. Ela se tornou essa mulher infeliz que talvez você tenha se tornado. Ela se tornou uma mulher triste que talvez vocês tenham se tornado. Eu não sei qual é a estação que você está agora. Eu não sei em que lugar você está, eu não sei em que deserto o seu rótulo te trouxe, mas eu sei como tirar você daí. Certo? Eu sei como tirar você daí. Você precisa confiar. E Ana, gente, ela tomou posse desses rótulos. E ela ficou triste, né? Ela ficou triste, embora ela fosse uma mulher de fé. Então isso pode acontecer com a gente. Os rótulos recebemos todos os dias. Então é por isso que eu falo que é um trabalho constante. A gente precisa constantemente nos manter na liderança da nossa própria vida. Por isso que essa jornada, por isso que chama jornada. Nós estamos na escala diagnóstico, mas nós teremos outras etapas para frente. Então eu falo para você, se dê essa oportunidade. Mas Ana, gente, ela teve uma coisa que você vai ter que ter. E a gente precisa ter. Ela tomou uma decisão. Ela decidiu que ela ia mudar e que ela ia virar a chave. E ela fez isso. Ela mudou, ela virou a chave. E ela se tornou a mãe do profeta Samuel. E é uma história que eu recomendo que vocês leiam. E diferente de Ana, gente, comigo não foi diferente, aliás. Eu também precisei virar a chave. Eu precisei tomar uma decisão, gente. E aí eu gosto muito de usar esse termo. As pessoas falam, caiu minha chave. No meu caso eu ouvi um clique. O clique de Jesus, né? Eu ouvi um clique que eu precisava decidir. Com 40 anos, eu ouvi aquele clique e eu falei, eu preciso tomar uma decisão. E você vai precisar tomar uma decisão. Hoje você precisa decidir que amanhã você volta. Mas todos os dias da sua vida você vai precisar tomar uma decisão. E quando nós estivermos com o seu diagnóstico em mãos, você vai precisar tomar uma decisão. A decisão faz parte da nossa vida. Ana virou a chave da vida dela, se tornou mãe, não só do profeta Samuel, mas ela virou a chave. E você vai precisar virar essa chave. Foi o que eu fiz na minha vida. Assim como Ana, eu tomei uma decisão. E você vai ter essa oportunidade também. Continua nessa jornada comigo. Eu quero falar para vocês que uma coisa que é importante, vocês ir anotando. Sabe esses cliques que vem na mente de vocês? Né? Clicou, lembrou uma coisa, me trouxe, lembrei da minha infância, uma coisa. Anota. Essa semana eu até recomendo para vocês que vocês tenham aí, um caderno, uma caneta, anotem. Porque
a gente não consegue chegar na liderança da nossa própria vida se a gente não passar por todos os passos. E o nosso passo de hoje era trabalhar, é ouvir se é a sua autoimagem que tem impedido você de liderar a sua própria vida. E para que você tenha isso registrado, tem tarefa. Ai, Fabiana, mas tem tarefa? Eu não gosto dessa parte. Ai, eu também não gostava. E eu fazia tudo meia boca. Por tanto tempo eu fiz meia boca. Ai, não gosto dessa tarefa aqui. Ai, não gosto desse. Ai, eu vou fazer tal coisa. Quando eu decidi que eu virei a minha chave, quando Ana virou a chave dela, fez tudo certinho. Passo por passo. Então, qual vai ser a tarefa? A tarefa, gente, vai ser colocada lá no grupo Lideres. Para quem não tá no grupo ainda, gente, o link tá na minha bio. Entra no grupo, é onde são colocadas todas as informações dessa nossa jornada. Vai ser colocada a nossa tarefa, mas eu vou falar ela aqui para vocês também, tá? Lá onde a gente se comunica, lá é onde que vocês vão ficar sabendo certinho o horário de embarque, como vocês vão embarcar, o que vocês precisam fazer para nossa jornada, para continuar na nossa jornada. Então você vai fazer o quê? Qual é a tarefa do dia? Você vai lá para o seu lugar secreto. Sabe o que é o seu lugar secreto? É o lugar que você fala com Deus, onde você tá, você e Ele. Você vai para lá, com o seu caderninho na mão, com a sua caneta, e você vai pedir direcionamento para o Espírito Santo, para que Ele revele o que está oculto, até os rótulos que você não se lembra, que Ele revele na sua vida, que faça os nhoques boiarem. Pode falar essa expressão, o Espírito Santo sabe, Ele conhece. Foi Ele que me apresentou ela. Eu não entendi na hora, mas depois, muitos anos depois, Ele me trouxe ela novamente na mente. Então você vai falar, Espírito Santo, ajuda os meus nhoques boiarem. E aí você vai listar todos os rótulos que você recebeu ao longo da vida. Ai, Fabiana, mas eu nem lembro. Então não vai listar. Mas aqueles que você lembra, aqueles que doeu, aqueles que você vai listar eles. E você, mais ainda, você vai identificar. São aí, ó, 1, 2, 3, 4 passos. Ir pro seu lugar secreto, pedir pro Espírito Santo fazer os nhoques boiarem, listar os seus rótulos e listar qual é o rótulo principal. Aquele que está no centro, ó, da sua galeria de arte. Isso é você começando o seu diagnóstico, até chegar no seu diagnóstico. Você precisa fazer isso, tá? E lembra uma coisa, gente. Nós vamos fazer uma pausa. Sim, nós vamos fazer uma pausa para repousar, mas nós vamos retomar a nossa viagem amanhã. E eu espero que você esteja comigo, sentada no seu lugar e que esteja disposta a seguir em frente até a liderança da sua vida. Não esqueça, gente, de fazer a tarefa. Elas são fundamentais para você chegar ao seu destino. Não existe, gente, cura sem passar pelo processo. E mesmo que o processo dói, precisa passar. Não há evolução sem dor. Guarda isso. Até a criança, para crescer, dói. Então não tem evolução sem dor. E muitas vezes, para que a gente possa finalizar, agradeça a Deus pela resposta que Ele te trouxe. Sabe por quê? Porque essa live, essa jornada é a resposta para as orações que você tem feito faz tempo. Ah, mas eu não orei, Fabiana, eu só chorei. Então saiba que quando você chora, os anjos vêm, recolhem suas lágrimas e levam até Deus. E aí decifra o que as suas lágrimas queriam dizer. Então essa jornada é para isso, para você aprender. E se você tocou o seu coração hoje para que alguém precisava ter ouvido, lembra uma coisa. Se você tá aqui é porque é você que precisava ter ouvido. Mas você pode transbordar na vida de outras pessoas. Ela vai ficar gravada lá aqui no meu perfil. Você pode encaminhar para outras pessoas. Isso é a sua forma de transbordar e colaborar com o mundo. Amanhã, realmente, legal, Andréia, Carol, pessoal, todas que estão aí. Amanhã, às 20 horas, eu espero vocês aqui. E tenha certeza que essa jornada é Deus respondendo às suas orações. Se você pensa que Deus está quieto demais, quando Ele silencia, é porque Ele está trabalhando. Pode ter certeza. E Ele está trabalhando em prol de você, em prol
da sua vida em prol da minha vida. Então eu espero vocês amanhã para nós embarcarmos novamente. Caderno e caneta nas mãos, boa vontade e tenha certeza que dentro dessa mulher graciosa aí tem uma líder graciosa e nós vamos despertá-la. Amém? Gente, obrigada. Fiquem assim com Deus e faz parte. Muitas coisas vão tentar te impedir de embarcar amanhã, mas você vai superar todas elas. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que vocês vão superar todas elas. Em nome de Jesus, Ele tem algo para revelar para vocês todos os dias, assim como tem para mim. Se vocês creem, amanhã eu espero vocês. Até mais, fiquem com Deus. E quem não entrou no grupo, entra lá, no link tá na minha bio, tá bom? Um abraço para vocês, fiquem com Deus, façam as tarefas, tá? Até mais.